pela vida do pastor Marcos, pela restauração da saúde dele. Glória a Deus. Aleluia. Graças e paz a todos, amém? Uma boa noite. Confesso que eu fiquei uma semana longe dos altares, da comunhão com os santos, e estava ansioso por estar aqui, porque eu amo estar na casa do Senhor, eu amo fazer aquilo que o Senhor tem nos incumbido. Eu amo estar no meio do povo de Deus. Louvo a Deus pela vida daqueles irmãos que estiveram orando, se preocupando conosco. Que o Senhor Jesus possa acrescentar 100 vezes mais daquilo que você tem depositado em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Lá no livro de Colossenses. Colossenses 1, versículo 9. Que o Senhor possa mexer nas nossas estruturas nessa noite, para que possamos romper e ser homens e mulheres bem-sucedidos nas mais diversas áreas das nossas vidas. Colossenses 1, versículo 9. Quantos acharam? Pode dizer amém? Glória a Deus. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Aleluia, até aqui. Deus, desde o início desse mês, Deus já vem chamando minha atenção acerca de algumas coisas. E uma das vontades de Deus é de fato fazer com que o seu povo, que é o povo mais feliz da face da terra, ele venha romper os limites e ser bem-sucedido. Quantos aqui querem romper limites e ser bem-sucedidos? Amém? Todos nós queremos romper limites e sermos bem-sucedidos nas mais diversas áreas da nossa vida. E essa também é uma vontade de Deus. Só que nós precisamos nos atentar para algumas coisas. E eu nessa noite me atentei, no decorrer desse mês, eu tenho me atentado para isso, porque Deus ele tem chamado minha atenção, e nessa noite eu quero compartilhar algo de Deus com vocês, que é a respeito a conhecimento. E como nós estamos na casa de Deus, falando com homens e mulheres nobres de Deus, nós vamos falar sobre conhecimento de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos crescer e crescer ganhando conhecimento no Senhor. Eu fui pesquisar no dicionário Aurélio, fui ver o que quer dizer a palavra conhecimento. E a palavra conhecimento quer dizer ganhar entendimento, sabedoria, entender sobre algo ou alguém, dominar determinado assunto. E uma das vontades de Deus é essa, que nós venhamos entender
a sua vontade para nossas vidas. Eu sou fã do apóstolo Paulo, eu falo sempre isso. O apóstolo Paulo, ele fala sobre conhecimento, e ele pode falar porque ele foi uma pessoa que teve uma relação e conheceu Deus a ponto de falar assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo, ele conhecia Deus não de ouvir falar, mas de andar, de se relacionar, de estar com Deus. E o conhecimento com Deus, ele vai passar por esse quesito de relacionamento. Hoje, infelizmente, nós vivemos um tempo em que nós temos um conhecimento de Deus muito raso ainda. Muitas vezes nós queremos nos formar em medicina, mecânica, nas mais diversas áreas que existem, e nós nos aprofundamos em buscar conhecimento daquilo, porque nós vamos precisar fazer uma prova para poder se habilitar para exercer tal tarefa. Não é assim que acontece? Se eu quero ser um médico, eu tenho que estudar para mim ser um médico, eu tenho que me aplicar, eu tenho que ser intenso nos meus estudos, talvez até perder algumas noites de sono, para que eu venha me formar na medicina. E quando nós trazemos para a casa do Senhor, para a igreja, nós não queremos investir com essa intensidade em ganhar conhecimento, mas conhecimento de Deus. Nós nos preparamos muitas vezes para diversas áreas profissionais da nossa vida, mas não nos projetamos, não nos posicionamos, nós não nos preparamos para a vida. Eu quero dizer para você que você só vai estar preparado para a vida quando você ganhar conhecimento do autor da vida. Então nós precisamos entender que nós vamos precisar, durante esse tempo, investir em conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, ele declara algo que o salmista já tinha falado lá no Velho Testamento. Ele estava aqui testificando, em Colossenses 1:9, uma vontade que Deus já havia declarado lá atrás, em Salmo 139:6. Ele está falando que a vontade de Deus é que nós venhamos a crescer e crescer no conhecimento. E o salmista lá atrás, ele fala assim: tal conhecimento é maravilhoso. É um conhecimento que foge muitas vezes de tudo aquilo que as mais diversas áreas profissionais da vida pode nos trazer e pode nos dar. Por isso que o salmista já estava lá atrás, no Velho Testamento, abismado com aquilo que Deus poderia acrescentar, que Deus pode acrescentar na vida do homem e da mulher de Deus. Então eu e você, nós precisamos nos atentar e buscar conhecimento do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele continua falando nos versículos 10 e 11, o porquê que Deus quer que nós venhamos a ganhar conhecimento. Aqui, se você for ler desde o início do versículo, você vai ver que é uma oração do apóstolo Paulo pela igreja de Colossos. Ele estava orando para que a vontade de Deus se completasse na vida da igreja, para que ela crescesse no pleno conhecimento espiritual. Para quê? Vamos ver no versículo 11 o que ele fala. No versículo 10. É isso para que vivam de maneira digna do Senhor e possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. A glória de Deus é ilimitada.
Por que o apóstolo Paulo fala que a gente precisa crescer para sermos fortalecidos de acordo com a glória de Deus? O apóstolo Paulo já estava falando, há dias que são dias ruins, há dias que são dias maus, há alguns dias que são complicados, e vocês vão precisar ter conhecimento de Deus, vocês vão precisar ganhar uma habilidade especial do Senhor, para que vocês venham romper durante esses dias. Sabe, eu presto muita atenção em tudo que tem saído desse altar, porque são algo que vão nos levar, que vão nos direcionar a viver os nossos melhores dias na face da terra. O pastor Robson, ele falou aqui outra vez a respeito do profeta, que o profeta é uma pessoa que teve um passado, lidar com um presente, mas ele está olhando para o futuro. O profeta, um homem e a mulher de Deus, ele tem sempre o dever de estar se projetando para o futuro. Então, quando nós ganharmos esse conhecimento de Deus, nós vamos deixar de ser pego de surpresa. Hoje nós vemos que já há uma crise estabelecida no cenário, onde muitos estão aí desesperados e preocupados com tudo e com todos. Mas qual é o decreto que tem saído desse altar para mim e para a tua vida? Que nós andaremos sobre toda a crise. Então é esse o decreto, é esse o conhecimento que Deus quer trazer para a igreja. Para que você não viva como um lá fora desesperado, atirando de um lado para o outro, uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra coisa. Sabe, a crise está estabelecida e ela está estabelecida para todo mundo. Inclusive para nós, igreja. Mas nós vamos andar sobre ela. É decreto de Deus. Mas isso é preciso eu ganhar, isso é preciso eu buscar entendimento. Isso é preciso eu buscar aqui no livro da leitura, que é a palavra de Deus, que é a palavra da verdade. Eu estive olhando para a história de Moisés, para a vida de Moisés, de quando ele tirava o povo do Egito para a terra prometida. Eles caminhavam naquele território, passaram. Moisés foi um líder criado, né, no meio dos egípcios, um líder nato, e ele foi escolhido por Deus para libertar o povo do Egito para a terra prometida. Certa ocasião, se culminou um caos no meio daquele povo. E bem sábio, com conhecimento que ele tinha de Deus, o que Moisés fez? Ele se retirou. Ele foi para os lugares altos para ganhar ainda mais conhecimento de Deus, para buscar ainda mais entendimento de Deus, para saber qual era a vontade de Deus naquele momento para aquele povo que estava vivendo num momento de caos. Deus já tinha liberado uma palavra sobre aquele povo, ele ia tirar o povo do Egito, que eles iam atravessar o deserto e iam chegar à terra prometida. Mas o povo, em determinado momento, eles ficaram ali tomados por circunstâncias que aconteceram ali com eles e ficaram todos desesperados. Moisés, como um grande homem de Deus, o que ele fez? Se retirou, foi para o alto monte buscar direcionamento de Deus. Para quem? Para o povo. Mas se você continuar lendo o relato, que está lá em Êxodo, você vai ver que enquanto Moisés estava no alto, buscando conhecimento, buscando um direcionamento de Deus para o povo já estava aqui embaixo, buscando os desejos da alma. Aquilo que poderia satisfazer aquele momento, aquilo que traria algo para a sua alma naquele momento.
E eles começaram a conversar e chegaram à conclusão que era muito melhor montar um bezerro de ouro e começar a adorar aquele bezerro. Aí eu pergunto a você, quando muitas vezes nós temos agido assim. Porque buscar conhecimento é algo que vai ser vai ser doloroso muitas vezes. Minha esposa acordou essa madrugada, era por volta de 3 horas da manhã. Eu estava na sala buscando um direcionamento de Deus para uma área da minha vida. Olhei para o alto do monte, da onde vem o meu socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor. Então eu estava ali buscando conhecimento, estudando, me aprimorando no Senhor. E isso trouxe para mim o quê? Menos algumas horas de sono. Ah, mas você está chateado com isso, pastor? De forma alguma. Eu falei para minha esposa, meu amor, essa é a melhor hora que tem para buscar a face de Deus. E eu vou continuar fazendo isso mais vezes. É bom que Deus mexe conosco, que nos tira de áreas de comodidade em nossas vidas, para que nós venhamos a ganhar território, para que nós venhamos a crescer e crescer nele. Então Moisés foi lá e buscou um direcionamento de Deus para o povo. Quando Moisés desce, chega lá, o povo já está prostrado, adorando bezerro de ouro. E o que Moisés faz naquela hora? Ele pega a tábua das leis, aquilo que Deus tinha direcionado e quebra. E muitas vezes, nós também como pastores, nós temos essa vontade. Nós ficamos buscando intensamente uma vontade de Deus, um direcionamento de Deus para a igreja, para o povo, para que o povo não se corrompa, para que o povo pare de sofrer. E muitas vezes o cara sai daqui 2 horas depois, o cara não sabe nem o que foi ministrado. E a vontade, pelo menos comigo, eu não sei se acontece com o pastor Ravos, a vontade que dá é de quebrar a tábua da lei. Mas com misericórdia, amor, graça, Deus vai lá e renova e traz de novo um novo direcionamento, uma nova palavra, para que a gente possa estar exercendo o ministério que Ele tem nos dado. E foi assim também na vida de Moisés. Deus chamou, beleza Moisés, agora volta lá, que eu vou te dar um novo direcionamento, eu vou falar com você novamente. Você vai escrever novamente na tábua da lei aquilo que é para esse povo fazer. Então você precisa entender que é preciso ganhar conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus, ele não se resume tão somente num culto. O profeta Oséias, ele fala lá no livro dele, no capítulo 6, versículo 3, que nós devemos seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. Mais um que no Velho Testamento já dá instrução a respeito de ganharmos conhecimento e conhecimento de Deus. Em Jeremias 33:3 ele fala: invoca-me, busque-me, venha me conhecer, que eu preciso revelar coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Querido, tem muita coisa oculta que Deus quer revelar comigo e com você, que nós ainda não sabemos. Mas não sabemos por quê? Porque Deus não quer falar, porque Deus não quer dividir? Não. É porque nós não buscamos ganhar conhecimento de Deus. Sabe, gente, tem um povo sofrendo, tem muita família sofrendo, tem muita gente sofrendo, porque não quer parar para entender que precisa ganhar conhecimento de Deus, que precisa escutar o direcionamento, ganhar um direcionamento, escutar a voz de Deus para que Deus venha direcionar. E Deus te chama nessa noite para que você atente sobre isso.
Nós precisamos entender que o maior desviado não é aquele que vive lá no mundo fazendo um monte de aberta. O maior desviado é aquele que está dentro da igreja e não cumpre com o propósito para o qual foi criado. Tem muita gente abandonando o evangelho, vivendo às margens do caminho de Deus, porque ainda não entendeu o propósito de Deus para a sua vida. E isso é um perigo, porque quando você não entende o propósito de Deus para a sua vida, isso vira um tormento dentro de você. Isso começa a virar um pesadelo dentro de você. Algo que a gente sempre escuta é que as pessoas chegam e falam, olha só, Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você já tenha até falado para um irmão ou para uma irmã, Deus tem um propósito na sua vida. Ponto. Mas você já descobriu qual é o propósito de Deus na sua vida? Você precisa entender, você precisa conhecer a Deus para que Ele comece a revelar o propósito dEle na sua vida. Senão isso pode virar um tormento dentro de você. E você talvez possa viver por situações de caos nas mais diversas áreas da sua vida. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de não querer parar para absorver, para escutar aquilo que Deus tem para falar. Oséias 4:6 diz que o povo perece por falta de quê? Conhecimento. Gente, falta de conhecimento é algo terrível. Satanás tem usado dessa arma muitas vezes para paralisar o povo de Deus. Colocando preguiça, colocando um monte de afazeres e roubando o tempo de relacionamento, o tempo de contato, o tempo de investimento em conhecer a Deus através da leitura da sua palavra, através de estudos. Então nós precisamos entender. Mais uma vez no Velho Testamento, Oséias já fala que o povo está perecendo, o povo está morrendo por falta de conhecimento. E não era conhecimento humano, era conhecimento dos céus que Oséias estava falando. Olha, vocês aí estão habilitados a fazer um monte de coisa, mas ainda assim, vocês estão perecendo por falta de conhecimento. E conhecimento de Deus. Eu não sei quanto a você, mas talvez você já tenha até feito essa pergunta para você. O que você faria de diferente no seu passado com o conhecimento que você tem hoje? O que você faria de diferente no seu passado com o conhecimento que você tem hoje? Eu já me fiz essa pergunta. E com o conhecimento que eu tenho hoje, eu com certeza, eu tinha me rascado muito menos do que eu me rasquei no passado. Por quê? Porque você cresceu, você buscou, você amadureceu. Querido, eu não sei como está a sua vida até aqui. Talvez você veio até aqui caminhando com muita luta, com muita dor, muito sofrimento, eu não sei. Mas há mais de Deus para a sua vida. Há muito mais de Deus. Deus é uma fonte inesgotável. Deus, Ele tem solução para tudo. Para tudo Deus tem solução. Eu fico abismado e cada vez mais apaixonado quando eu busco uma direção de Deus para uma área da minha vida e eu me deparo com tal situação que Deus fala, é assim, filho. Resolve-se assim, assim, assim. Certa vez colocaram uma mulher diante de Deus, uma mulher que tinha traído seu marido, foi pego num ato de adultério, colocaram ela diante de Jesus e falaram assim, olha, essa mulher foi pego num ato de adultério. E segundo a lei de Moisés, o ato de adultério
a mulher ela pode ser apedrejada até a morte. E você, Rabi, o que nos diz? E aquele povo começou ali num tumulto muito grande, querendo fazer uma grande pressão. E eu fico impressionado com o tamanho da sabedoria de Jesus. Ele riscou algumas coisas no chão, né? Porque se ele falasse assim, olha, apedreja ela mesma, ela tem que morrer, de fato, né? Ele estava indo de contra ao evangelho de amor que ele prega. E talvez, se ele falasse para não apedrejar ela, ele estava indo de contra uma lei da época. Então colocaram Jesus ali numa sinuca de bico, né? Colocaram Jesus ali num momento contra a parede. E ele, num ato de extrema sabedoria dos céus, ele falou assim: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Talvez se eu e você estivéssemos lá no lugar de Jesus, o que falaríamos naquele momento? Sabe, queridos, a vida é assim. A vida muitas vezes dá voltas e nos coloca em algumas situações. Mas nós precisamos entender mais uma vez que quando ganhamos conhecimento de Deus, Deus trabalha a nosso favor. Deus traz a solução, Deus traz a resposta, Deus nos coloca na saída. Deus traz a pedra de escape para nossas vidas. Eu volto a falar, muitas vezes acontecem certos caos na nossa vida porque não buscamos conhecimento e conhecimento de Deus. Outro fato é com Salomão. Salomão herdou o trono do seu pai Davi e foi um rei que a gente sabe que cheio de glória, de esplendor, né? Ele teve um reinado muito grande. E lá em 2 Crônicas, capítulo 1, de 8 a 10, se você for ver, Deus fala assim: o que queres? O que queres que eu te dê? O que queres que eu te faça? Ele fala assim: Senhor, dai-me sabedoria, para que eu possa lidar com o numeroso povo que tem colocado em nossas mãos. Sabe, queridos, Salomão naquele momento ali, ele poderia ter pedido carro, casa, ele poderia ter pedido que Deus aumentasse os seus territórios, ele poderia ter pedido qualquer coisa a Deus. Porque Deus se revelou e perguntou a ele: o que você quer? E ele falou assim: eu quero conhecimento, eu preciso de sabedoria, e sabedoria dos altos céus, para que eu possa lidar com tamanho povo numeroso, Senhor, para que eu possa governar esse povo de maneira decente. Pai, mãe, Deus tem colocado uma família para você governar. E de que maneira você tem governado a sua família? É preciso ganhar conhecimento. Fico impressionado também com Salomão, quando ele é colocado naquele episódio onde duas mães se apresentam como mãe do mesmo filho. E ele não sabia quem era a mãe, naquela época não tinha teste de DNA. E ele, num ato de extrema sabedoria, uma mãe falando que é dela, a outra falando que é dela, aquela briga, ele falou assim: me dá a criança aqui. E pediu um dos seus servos: me traz a espada também. Já sei o que eu vou fazer. Vou dividir a criança no meio e dou um pedaço, uma banda para cada mãe, e está resolvido. E quando ele pega a espada que vai cortar a mãe verdadeira, fala o quê? Não, 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 pare. É melhor que ele viva com outra mãe do que ele morra ao fio da espada. Salomão, naquela hora, ele entendeu que aquela mulher que gritou era a mãe do filho. Então nós precisamos ganhar conhecimento,
Nós precisamos ganhar sabedoria, porque a falta de sabedoria, a falta de conhecimento de Deus pode nos levar à ruína. Nós podemos levar a nossa casa à derrota, ao fracasso. Nós podemos levar um povo ao caos. Querido, Deus chamou a mim, chamou a você, para que nós pudéssemos influenciar. Mas não é influenciar da nossa maneira. É influenciar da maneira de Deus. Deus tem me chamado, tem te chamado, para que você influencie lá naquela empresa onde você trabalha. Lá no colégio onde você estuda. Ou para influenciar até mesmo dentro da sua casa. Mas o problema é que eu não ganho em conhecimento de Deus. E quando falta conhecimento, falta tudo. Quando falta conhecimento, falta tudo. O conhecimento, ele traz responsabilidade, sim, sobre as nossas vidas. Ter conhecimento de causa traz responsabilidade para nós. Nós não podemos ser levianos a dizer que não traz. Porque quando uma pessoa se forma na medicina, ela está adquirindo uma responsabilidade. Talvez ela está fazendo lá, se especializando em ser um cirurgião. Tem uma vida ali na mão dele e ele está lidando com algo de extrema responsabilidade, que são a vida de pessoas. Então a responsabilidade, ela traz um peso sobre as nossas vidas. O conhecimento, ela traz um peso de responsabilidade sobre as nossas vidas, sim. Mas o medo te paralisa para que você avance, para que você alcance aquilo que Deus tem para você lá na frente. A pastora Vanessa falou aqui da última ministração, e uma ministração fantástica que ela fez a respeito do medo, né? É a Jesusfobia, não é isso, pastora? Pessoas que têm medo de se deixar envolver, de conhecer a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A última coisa que você precisa ter medo é de conhecer a Deus. Essa é a última das últimas, e que você não deve ter é medo de conhecer a Deus. A Bíblia, que é o livro da verdade, ela nos respalda que Deus é bom. E se Deus é bom, dele só pode vir bondade para a minha e para a sua vida. Deus, ele não tem prazer no meu e no seu sofrimento, querido. Deus não queria que aquele povo ficasse 40 anos no deserto. Deus, ele não tem prazer na dor. Por isso que você não deve ter medo em se relacionar com Deus. Não deixe esse peso de responsabilidade travar você para que você venha avançar. Essa é uma estratégia de Satanás também para te paralisar. Olha, se você ganhar conhecimento, você vai ficar assim. Querido, tira esse peso das suas costas. Tira esse fardo de cima de você. O próprio Deus falou. Traz o seu fardo, que é pesado, e troca com o meu, que é leve e suave. Sabe, a palavra de Deus tem inúmeras promessas dele para mim e para a sua vida. Mas nós deixamos de nos apropriar dessas palavras, porque nós não queremos conhecê-la. Essa palavra, muitas vezes, ela não tem efeito na minha e na sua vida, porque nós não queremos nos aprofundar. Porque à medida que eu busco, que eu mergulho nessa palavra, querido, ela se faz real. Essas letras saltam e o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua vida, querido. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se tem uma coisa que Deus vela, é pela palavra dele.
Se Deus falou, Ele vai garantir, vai acontecer, querido. Não tem, mas talvez. Não, com Deus não tem isso. Sim, sim, não, não. O que procede além disso é do maligno. Então nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Algumas pessoas preferem viver a roda da ignorância e morar no deserto do que ganhar conhecimento e morar nas regiões celestiais com Cristo. Para de comer lixo, para de viver como um filho pródigo, comendo lá junto com os porcos. Deus não tem isso para você, Deus não quer isso para você. Deus quer te dar sandália nova nessa noite, quer trocar suas vestes, querido. Quer colocar um anel de autoridade em seu dedo. Deus quer restaurar todo o tempo que foi perdido. Colossenses 1:9. Eu volto a dizer, a vontade de Deus é que eu e você fôssemos cheios do pleno conhecimento. O conhecimento é o óculos que Deus vai lhe dar para enxergar a verdade da palavra. E o conhecimento de Deus será a base para o seu sucesso. À medida que você ganhar conhecimento de Deus, você não vai ser mais pego de surpresa. A palavra de Deus, ela liberta, mas o conhecimento faz você governar. Sabe por quê? Porque nós temos vivido também sobre um decreto de quem se adianta, governa. E quando você ganha conhecimento, você se adianta, você sai na frente dos outros. Muitas vezes eu paro para ver e fico impressionado como o pessoal nessa área de informática, da mídia, essas coisas, eles são muito evoluídos, eles querem fazer. Eu não sei se você vai lembrar, claro que você vai lembrar. Há um tempo atrás, as televisões eram aquela monstra, né? Uma televisão de 50 polegadas tinha que ter 4, 5 pessoas e forte para carregar. Hoje, uma televisão de 50 polegadas, talvez você não carregue por causa do tamanho, mas o peso dela já não é mais problema. Por quê? O pessoal estudou e buscou conhecimento. E quem saiu na frente? Governou. Nós precisamos entender que quando nós ganharmos tal conhecimento de Deus, igual o salmista fala, que tal conhecimento é maravilhoso, nós vamos ser projetados ao futuro. Quando algo chegar, você vai falar assim, eu não sabia, mas agora eu sei como lidar com isso. Talvez um dia mal veio, eu já sei, porque o meu Redentor vive. Lá em Salmos 26, abra a sua Bíblia. Salmos 20. Versículo 6. Veja o que o salmista fala. Salmos 20, versículo 6. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido dos seus santos céus, lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. O salmista poderia estar passando por um vale, por um momento, por um deserto, mas ele começa dizendo assim, agora eu sei, agora eu ganhei conhecimento e eu sei que o meu Redentor sairá em meu favor. E muitas vezes, quando nós somos colocados nas mais diversas situações,
a primeira coisa que nós fazemos é baixar a cabeça e começar a nos lamentar, e chorar, e chorar, e chorar. Querido, Deus quer que você cresça em conhecimento. Deus não quer mais que você viva só uma noite de experiência. Mas Deus quer te projetar ao futuro. Deus quer fazer você um criador de invenções, um homem, uma mulher de Deus que vai trazer resposta para o caos. A crise está estabelecida, mas o meu Redentor sai em meu favor e Ele vai fazer os meus pés como o da corça. E eu vou andar por lugares altos. Eu ganhei conhecimento disso. Eu não sabia, mas agora eu sei. Mas para saber, você precisa investir em tempo, em relacionamento, em busca. Nós montamos essa estratégia, o pastor Havres teve essa direção de Deus, para que você fique anotando tudo aquilo que sai do púlpito, tudo aquilo que sai da nossa reunião de discipulado. Para quê? Porque quando você anota, você começa a memorizar. Parecia muitas vezes que estávamos aqui ministrando e na terça-feira você perguntava: poxa, foi legal o culto ontem? Você lembra da palavra que foi ministrada? Foi mais ou menos... já não sabia, já tinha se perdido no vento. E com essa estratégia que Deus deu ao pastor de estarmos ali